A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Nunca passou pela minha cabeça, irmão, pregar a palavra do Senhor. 44 anos desobedecendo a Deus. Mas o Senhor enviou os seus servos até a mim. E veio alguém que falava de Jesus. E eu tinha dúvida, perguntava sobre isso e aquilo, ele me orientava. Gostava de ouvir a mensagem, gostava de ouvir louvores, mas não queria ir para a igreja. Mas Deus não desistiu de mim e de minha família. Enviou os seus servos novamente para falar. E eu ia um domingo para a igreja e as outras vezes que o pastor vinha me buscar para mim, não era o pastor Tiago, eu não conhecia ainda o pastor Tiago, eu me escondia e dizia para a Regina, diga que eu não estou. E Deus tendo misericórdia de mim. Mas um mês que eu estava numa pequena igreja aqui no Jardim Bandeirante, aproximadamente uns 15 membros, a metade era minha família, Deus falou comigo. Eu senti a presença de Deus. E naquele momento, eu resolvi entregar a minha vida para Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele fez com a minha família. O que Ele está fazendo. O Senhor Jesus quer que todos nós cheguem ao conhecimento da palavra, irmão. Busque a Ele em verdade. Irmãos, entre as nossas preocupações do dia a dia, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, nós também temos nos preocupado com o pecado. É uma preocupação entre o povo de Deus não desobedecer a Deus. Nós somos pecadores, sim. Mas existe esse desejo de não desobedecer, de se afastar do pecado. Irmão, será que nós estamos com essa preocupação? Porque deveria ser uma das nossas preocupações em não desobedecer. Porque quando nós desobedecemos a Deus, o que acontece? Nós nos afastamos de Deus. Nós ficamos escravos do pecado. Nós sofremos. Pessoas que estão ao nosso redor também vão sofrer por causa disso. Então deveria ser uma preocupação nossa a nos afastar do pecado, a buscar mais a Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, irmão, vigiar. E o que é vigiar? É tu ficar atento. É tu ter cuidado. É tu guardar algo. Guardar a nossa salvação. Guardar a presença de Deus no nosso coração. Então, a palavra diz vigiar e toma cuidado. Porque a tentação está ao derredor, querendo te buscar, querendo te tirar da presença de Deus. Por isso nós temos que ter cuidado, temos que vigiar a todo momento. Eu fiz essa pergunta, irmão, porque na Bíblia teve um homem que ele se preocupou em não desobedecer a Deus, em não pecar contra Deus. No momento da sua conversão, ele preocupou, foi a primeira preocupação dele, não desobedecer mais a Deus. E ele confessa a Deus um possível pecado. Então ele está tão preocupado que vai desobedecer a Deus que ele confessa um possível pecado a Deus. Quem é esse homem? Nós vamos conhecer ele. Irmão, abre a tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém, irmãos? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito.
porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Até aí, depois nós vamos mais para frente. Quem era Naamã? Naamã era um homem orgulhoso, poderoso, influente, rico, braço direito do rei. Naamã era um homem que atribuía as suas vitórias a ele próprio. Ele acreditava que era porque ele era bom, porque ele era estrategista, porque ele era inteligente, que o seu exército era forte. Por isso, ele ganhava as vitórias. Por isso, ele conquistava as vitórias. Parece um pouco com nós, né, irmão? Antes de conhecermos a Deus, o que fazíamos, irmão? Nós dizíamos que, rapaz, eu lutei por isso. Foi muita sorte. Os livramentos, nós dizíamos o quê, irmão? Foi muita sorte, rapaz. Se eu não sou esperto. Por que, irmão, isso? Porque nós não conhecíamos a Deus. Da mesma forma era Naamã. Ele não conhecia a Deus ainda. O rei também não conhecia. Por isso ele atribuía a ele mesmo. Mas mesmo assim, ele não conhecendo o rei, não conhecendo a Deus, que é o rei, Deus o conhecia. Deus conhecia Naamã. Deus conhece a mim e conhece a você. Então, o que aconteceu? Deus usou Naamã e deu livramento aos sírios. Havia um propósito, embora que Naamã não reconhecesse, mas havia um propósito de Deus naquele momento. E Naamã, atribuindo a ele, mas nós vamos ver que era Deus que dava, da mesma forma era nós, irmão, nós atribuíamos a nós. Acompanhe comigo o verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, Deus, dera livramento aos sírios. Então era Deus. Foi Deus que deu o livramento. Não era a força de Naamã. Nunca foi pela nossa força, irmão, pela nossa inteligência. Foi Deus na minha vida e na tua vida. Por isso estamos aqui, irmão. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos? Estaríamos mortos. Mas Deus teve misericórdia, abriu os nossos olhos, enviou os seus servos. E glória a Deus por isso, nós estamos aqui louvando. E agora nós entendemos que foi Deus. O pastor Tiago sempre dá oportunidade, mas nas terças-feiras ele dá oportunidade aos irmãos para dar testemunho. E os irmãos vêm aqui e dizem o quê? Pastor, eu orei pelo meu filho e ele sarou. Pastor, eu orei por uma porta de emprego e eu estou trabalhando. Pastor, eu orei e Deus está prosperando a minha vida. Irmão, por que isso? Porque essa pessoa confia no Senhor agora. Não era como antes. Antes atribuía o quê? A nós mesmos. Foi sorte, isso e aquilo. Mas agora eles reconhecem que é Deus. Agora nós abrimos os olhos, agora nós conseguimos enxergar. Nós agora sabemos que é Deus, que não somos nós. É Deus na nossa vida. Então agora nós reconhecemos que é Deus. Nós glorificamos o nome do Senhor. Porque nós sabemos que é o Senhor que está trabalhando na nossa vida. É o Senhor que liberta. É o Senhor que cura. É o Senhor que salva. Acompanhe comigo o final do verso 1. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Naamã era influente, poderoso, rico. Andava lado a lado com o rei. Mas tinha uma enfermidade, irmão. Ele tinha uma enfermidade. E as riquezas, a fama, não podia curá-lo. Não podia curar, irmão. Possivelmente, Naamã deveria aparentar que estava tudo bem. Mas em casa, ali no ciclo familiar, não dá para a gente disfarçar as nossas angústias, as frustrações, os nossos problemas. É ali onde a nossa família sabe quando a gente está bem ou quando não está.
Então Naamã aparentava, provavelmente, que estava tudo bem. Talvez até sorria, conversava, mas, irmão, ele sabia que estava morrendo aos poucos. E a fama não podia fazer nada. O dinheiro não podia trazer a alegria, a paz no coração dele. Irmãos, a fama não pode salvar, a fama não pode trazer a alegria no coração. Da onde é que pode vir, irmão? Da onde é que pode vir a paz, a salvação? De um único lugar, da fonte de bênção, que é quem? Deus. Deus, o único lugar que pode vir é do trono de Deus. É a fonte de água viva. É o Senhor. Então, Naamã não conhecia Deus, mas Deus o conhecia. Nesse momento agora mesmo, irmão. Quantas pessoas estão sorridentes, mas, irmão, estão tristes por dentro. Estão feridas. Não deixa transparecer a sua tristeza, mas elas estão feridas. Muitas delas estão amarguradas. Às vezes foi uma perca. Essa pessoa perdeu alguém, um relacionamento que não deu certo, e ela até sorri e conversa, mas ela está sofrendo por dentro. Às vezes é uma mágoa. A pessoa foi ferida, diz que perdoou. Eu perdoei, irmão. Mas uma vez e outra, traz à tona aquilo. Mas minha irmã fez isso comigo. Então, irmão, não perdoou. Perdoar é aquilo que Jesus fez conosco. Ele nos perdoou. Ele não passa mais em nosso rosto o nosso pecado. Ele nos perdoou verdadeiramente. E agora nós temos a oportunidade de fazer diferente. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque eu posso fazer diferente, irmão. Nós nascemos de novo. E agora nós podemos fazer diferente a partir de agora. Só basta pedir perdão e Ele vai nos perdoar. Ele não vai passar no teu rosto o que tu fez, irmão. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Olha. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, não faz mais lembrança do teu pecado, do meu pecado. Deus verdadeiramente nos perdoou. Deus é bom, irmão. Ele quer que nós façamos diferente. O erro que nós erramos, agora nós podemos fazer diferente. Nós podemos agradecer, agradar ao Senhor. Mas, irmão, como foi essa salvação de Naamã? Porque ele não conhecia Deus, mas Deus o conhecia. E Deus permitiu que a sua serva fosse levada até a Síria e fosse parar na casa de Naamã. Que situação difícil para o servo de Deus. Servo de Deus sofre, irmão. Servo de Deus passa peleja. E temos que entender, como essa garota, que quando nós estamos passando por situação difícil, há um propósito. Se essa garota murmura, reclama de Deus, será que ela ia ser usada por Deus? Ela entendia o propósito de Deus. Naamã nós vimos o perfil, mas a garota. Acompanhe comigo o verso 2. 2 Reis 5, 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. O perfil de Naamã nós vimos. Mas da garota não tem o nome. Tem não, né, pastor Tiago, o nome dela? Não tem. Não tem a sua parentela. Não fala da parentela dela. Mas fala de algo que nós sabemos. Ela tinha muita fé.
ela era serva do Senhor. Ela era conhecida de Deus. E ela conhecia o Senhor. Por quê, irmão? Porque ela olha para Naamã, para a situação que ele estava passando. Ela não amaldiçoa. Interessante, ela não amaldiçoa, está ali. Ela não levou currículo para a casa de Naamã e estava trabalhando, não, irmão. Veio cativa, presa. Mas ela não amaldiçoa, irmão. Ela olha e se compadece com quem essa garotinha parece com os ensinamentos de quem? Por quê? Porque era o mesmo Deus. O que Jesus disse? Jesus diz assim, em Lucas 6:26, diz assim, mas a vós que ouvis digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Então essa garotinha olhou para Naamã e se compadeceu. Fez exatamente aquilo que Jesus nos ensinou, porque ela tinha Deus no coração. Ela sabia do propósito dela. Ela sabia que era Deus na vida dela, irmão. O único lugar que nós podemos esperar, irmão. Nós não devemos esperar pelos homens fazer algo por nós, mas da fonte que é o Senhor nós devemos. Salmo 121 diz assim, eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É o único lugar, é o único que olha por nós com olhar de misericórdia. No Salmo 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então a garotinha olha para Naamã, se compadece, chama a sua esposa e diz, tomara que ele estivesse diante. Oi. Tomara que ele estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, se ele estivesse lá em Samaria. Oi. Ou seja, irmão, o que ela diz? As palavras minhas. O que ela diz, né? Se ele tivesse lá em Samaria, diante do homem de Deus, Deus ia restaurar ele dessa enfermidade, dessa lepra. Por que ela disse isso? Porque ela conhecia Deus. Ela viu que o que Deus operava em Israel. Ela sabia que se Naamã buscasse a Deus, ele ia ser curado. Ela falou com convicção. Falou para a mulher de Naamã, se ele tiver diante do homem de Deus, o profeta, Deus vai restaurar, Deus vai curar. Então a esposa chama Naamã, fala para ele fala para o rei. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, que para ele é loucura, o rei não entende. Escreve cartas ao rei de Israel, manda ouro, manda prata, vestes preciosas, para que cure Naamã. De reinado para reinado era o pensamento do rei da Síria. O rei de Israel, quando lê a carta, fica desesperado. Ele acredita que o rei da Síria está procurando contenda com ele, que é um pretexto para invadir Israel. Acompanhe comigo o verso 7. 2 Reis, capítulo 5, verso 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus? Presta atenção nessa frase, irmão. Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Quando ele viu, ele disse, ele quer intriga comigo, isso é uma desculpa. Irmão, você prestou atenção à frase que ele disse? Sou eu Deus
para matar e para vivificar? Para eu curar um homem de sua lepra? Sabia ou não sabia que Deus podia tirar a vida e dar a vida? Sabia. A garotinha e o rei tinham algo em comum. Os dois eram de Israel. Os dois acreditavam que Deus fazia. Mas há uma diferença entre o rei. Ele sabia que Deus podia dar vida, tirar a vida e curar. Ele não acreditava que Deus fosse fazer. Ele não acreditava que Deus fosse operar. Por isso que ele disse, sou eu Deus. Ou seja, ele está dizendo, quem faz isso é Deus, não sou eu. A garotinha disse, tomara que ele esteja. Deus vai fazer. Irmão, esse rei, ele tinha visto e ele sabia muito dos milagres que Deus operava ali em Israel. Esse rei, ele era filho de um casal muito famoso da Bíblia. Acabe e Jezabel. Ímpios. Que desobedeciam a Deus. Fizeram para eles profetas. Para falar segundo a vontade deles. Não era de Deus, segundo a vontade deles. Então ele sabia que Deus usou o profeta e multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Ele sabia que Elias orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Ele sabia que Elias orou e voltou a chover. Ele sabia que o profeta orou e Deus ressuscitou o filho da sunamita. Então ele sabia, mas ele não cria, irmão. Se você sair perguntando por aí, às vezes até dentro da igreja tem gente assim, você perguntar, você crê que Deus pode curar essa pessoa? Creio. Mas não crê que Deus opere, que Deus vai fazer. Sabe que Deus tem um poder, mas não crê que Deus vai fazer. A garota diz, se ele estiver diante do profeta, do homem de Deus, ele vai ser sarado. Já o rei diz, não, quem faz isso é Deus. Sou eu Deus. Verso 8, irmão. Verso 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixá-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. O profeta não saiu para atender Naamã. Foi uma decepção para Naamã. Naamã acostumado, aonde chegava era aplaudido, era bem recebido, mas o homem de Deus não saiu. Naamã vinha carregado de ouro, de prata, de vestes preciosas e de muito orgulho. O profeta não saiu. O profeta manda o seu servo, e o servo diz apenas o seguinte, olha, mergulha 7 vezes no Jordão e tu vai ficar sarado. E Naamã se irrita e diz até como era que o profeta deveria fazer. Ele acreditava, irmão, que quando chegasse na casa do profeta tinha um banquete, tinha muita gente gritando seu nome, mas o homem de Deus não saiu. O homem de Deus não saiu para recepcionar ele. Por quê? Quem tem que aparecer é o Senhor. A honra e a glória é do Senhor. Jesus fez um elogio a João Batista. Jesus disse que nascido de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Irmão, isso é um elogio de Deus, que maravilha. Mas em João 3,30, a humildade de João, ele diz, sabe o que, irmão? É preciso que ele cresça e eu diminua. João sabia que o papel dele era apenas preparar o caminho para o Salvador. Ele fazendo isso, agora era Cristo que ia fazer o resto. Ele já tinha feito o papel dele. Então, por isso que ele diz, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, Naamã ficou frustrado com aquilo ali. O homem não saiu, não recebeu.
Manda que ele mergulhe num rio que ele não vai gostar. Acompanhe comigo o verso 11. Verso 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã diz para como o profeta deveria ter feito. Dá uma ideia que ele deveria mergulhar nos rios mais limpos de Damasco. Se Naamã tivesse mergulhado 7 vezes no rio de Damasco, teria ficado curado? 14, 28, continuava com a sua lepra. Se Naamã tivesse mergulhado 4 vezes, 5 vezes no rio Jordão, teria ficado purificado? Continuava com a sua lepra. A palavra de Deus dizia que deveria ser 7 vezes no rio Jordão. Naamã se irritou e não queria. Irmão, quantas pessoas estão falando para Jesus: não poderia eu continuar nesse meu caminho e também ser salvo, ser purificado? Precisa eu renunciar, Senhor? Precisa eu pegar a minha cruz? Precisa eu andar passar em portas estreitas, andar em caminhos estreitos? Não poderia eu caminhar no caminho que eu estava, um caminho largo, que tudo pode? A palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que nós temos que obedecer à palavra do Senhor. É melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, irmão. Mas Naamã não queria obedecer. Naamã queria mergulhar nos rios de Damasco, que era mais limpo. Continuava orgulhoso. Continuava fazendo as suas escolhas. Por isso estava naquela situação, porque não conhecia a Deus ainda. Verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram, disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmão, dá para imaginar? Eu fico imaginando o seguinte: Naamã mergulhou a segunda vez, primeira vez, segunda, e olhava e a lepra continuava. Terceira, quarta, quinta, e olhava e a lepra continuava. Estava do mesmo jeito. Imagina ele dizendo: irmão, mas eu estou obedecendo. E não há melhora. Eu estou obedecendo e não há melhora. Quantas pessoas, irmão, estão querendo desistir porque acham que estão obedecendo demais a Deus. Mas é preciso nós obedecer tudo que Deus está nos dizendo. Se Naamã tivesse mergulhado apenas 5 vezes, a lepra tinha continuado. Na 5ª vez ele deve ter olhado e ter dito: mas eu obedeço, e continua do mesmo jeito. Talvez tem pessoas que estão dizendo: irmão, mas eu estou obedecendo, mas não muda. O meu parente não muda. Eu estou obedecendo, mas nada parece que acontece. Talvez é porque nós não estamos obedecendo como Deus mandou, irmão. Nós estamos fazendo escolhas. No 7º mergulho, Naamã ficou purificado, limpo. Nasceu de novo. Obedeceu a palavra do Deus Todo-Poderoso. Agora há transformação, agora nasceu de novo, agora é um novo convertido, agora ele se converteu, agora ele conheceu verdadeiramente o Deus de Israel. Ele glorifica a Deus, ele volta
e agora o profeta o recebe. Acompanhe comigo o verso 15, irmão. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse, agora o profeta recebeu ele. Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou. O profeta disse, que a não tomarei. E estou com ele para que o tomasse. Insistiu. Mas ele recusou. E disse Naamã, seja assim, tudo bem. Contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que transformação, irmão. Aí é nascer de novo. Aí é um verdadeiro adorador. Ele volta e vem dar o presente o profeta disse não. Porque, eu creio, porque quando Naamã saiu da Síria, ele vinha com um pensamento de comprar. Trouxe ouro, trouxe prata, vestes preciosas para comprar. Então, se o profeta recebesse, ele ia ficar pensando que ele tinha pagado a bênção. E nós sabemos que Deus não cobra por isso. É graça. Então, Naamã, olha o que Naamã diz. Naamã vai sair daí da presença do profeta, ele pede areia de Israel, provavelmente para fazer um altar, para fazer sacrifício ao Senhor. Agora o verso 18. O verso 18, eu fiquei maravilhado. Um dia eu falei, deve pastor Tiago, isso aí. Uma coisa tremenda, irmão. Olha o pensamento de um convertido, de um homem, de uma mulher que ama a Deus. Eu perguntei a vocês se nós deveríamos estar preocupados com o pecado. Nós vamos ver um homem que estava preocupado em não pecar mais contra Deus, em ser um verdadeiro adorador. Irmão, adorar a Deus não é só 2 horas de culto e sairmos daqui e esquecer. É todos os momentos. Eu creio que Deus está aqui. Mas quando nós saímos daqui, Ele continua ali. Ele continua conosco. Nós vamos sair da presença do pastor, nós vamos sair da presença da igreja, nós vamos sair da presença da esposa, vai sair da presença do marido, mas você não sai da presença de Deus. Se você crê que o Senhor está contigo, como é que podemos, irmão? Como é que podemos, irmão, saber que Deus está conosco e não amá-lo, não evitar o pecado, irmão? Não pedir misericórdia, Senhor, me ajuda a não pecar. Preocupar-se e não desobedecer. Porque eu sei que Deus está comigo lá no meu trabalho, onde eu estiver. A esposa não vai estar. O pastor não vai estar. A igreja não vai estar. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu tenho que guardar os meus olhos, irmão. Eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que glorificar o nome de Deus com a minha vida. Nós temos que glorificar a Deus com a nossa vida, irmão. Isso é o verdadeiro adorador. É esse que Jesus falou para a samaritana, que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São aqueles que adoram Deus com a vida. Porque adorar 2 horas de culto a Deus e lá fora está fazendo coisa errada. Como? Se Deus está ali. Ele não está só aqui na igreja, ele está em todos os lugares, né? Então, vigiai, vigiai. Verso 18, irmão. Nisso, Naamã está falando agora. Nisso, perdoe o Senhor. Está falando para Deus, letra maiúscula. Até o servo. Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom, o rei, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eu, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha a preocupação de Naamã. Ele confessa um provável pecado. Naamã está dizendo, meu Senhor, Deus, eu estou saindo da presença do homem de Deus, mas eu sei que o Senhor está comigo. E o trabalho que eu faço
Ele era comandante do exército, ele andava com o rei. O rei, o meu senhor, ele vai à casa do ídolo. E eu tenho que ir com ele. Provavelmente o rei devia ser velho, né? E ele se encostar na minha mão e se encurvar perante o ídolo. E eu tenho que fazer o mesmo movimento. Nisso, perdoa o Senhor a teu servo. Irmão, que maravilha, irmão, a preocupação desse homem. E não desobedecer a Deus. Como seria bom se nós fôssemos assim? Evitaríamos muitas vezes estar pedindo perdão. Senhor, me perdoa porque eu errei ontem. Com medo da consequência do pecado. Se nós pudéssemos, irmão, evitar. Como seria bom, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar. Pedir a Deus misericórdia, discernimento. Então, olha o que o Naamã faz aqui, irmão. Converteu-se verdadeiramente. Ele sabia que estava saindo diante da presença do profeta, do homem de Deus. Ele não ia nem ver, provavelmente, mas Eliseu estava indo para a Síria. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E ele não queria mais desobedecer ao Senhor. Ele não queria mais, irmão, ser aquele homem de antes. Ele agora confessa que vai trabalhar com o rei, ele continua com o seu trabalho, mas ele não, quando ele se encurva, não é os ídolos. É porque ele acompanha o movimento do rei. Ele está honrando o rei que ele está trabalhando. Eu fiquei maravilhado, irmão, quando eu li essa passagem, a preocupação de Naamã, um homem que era duro de coração, um homem ímpio que não conhecia a Deus, mas quando ele conheceu a Deus, teve uma mudança. Houve uma mudança, uma preocupação em não desobedecer a Deus. Um convertido, uma pessoa que está transformada, ela não quer, irmão. Nós, de natureza, nós somos pecadores, mas ela sofre quando ela peca. Ela não quer mais repetir aquele pecado. Ela não quer, ela chora, pede perdão. Porque ela ama a Deus. Porque ela não quer sair da presença de Deus. Porque ela não quer ser escravizada pelo pecado. Eu agradeço a oportunidade. Eu chamo o pastor Tiago.